Estruturar um ICT tem uma forma leve de se fazer isso, compreensível, que seja de fato útil para o dia a dia de vocês, porque o que vai contar no final do dia, de fato, são os resultados. A lei de inovação, ela define a ICT como uma instituição que tem finalidade de gerar conhecimento ou desenvolver soluções com base na ciência. E o ponto central aqui para a gente refletir hoje é que a missão ela vem antes da forma. Significa, o estatuto e os requisitos legais eles são apenas uma ferramenta para garantir segurança e legitimidade, mas o que caracteriza a atuação é o compromisso com a inovação, orientando o impacto das ações. Por isso, dá sim para fazer uma ICT sem parecer aquela entidade excessivamente técnica ou acadêmica, né? Atingindo aí o objetivo dela, sabendo que por trás os requisitos legais, a estrutura, a forma em si, dá para contar com o apoio de um time jurídico que já tem experiência. E desse modo, nós ficamos aqui com a parte mais burocrática para que vocês possam se concentrar na missão de fazer inovação e tecnologia mesmo aplicada. Milena, pode falar. Vou te fazer uma pergunta pensando numa parte estratégica mesmo, tá? O que vocês da PMRA estão percebendo, né, do mercado abrindo seus institutos e como que legalmente, né, a gente consegue montar isso de forma que a empresa, além de se beneficiar de todos os incentivos, se beneficiar de ter uma empresa do terceiro setor, mas também se assegurar de forma jurídica e legal de que essa estratégia é uma estratégia, né, que não vai comprometer toda a credibilidade da operação, daí já existente. Então, como que a gente traz essa segurança, né, para os nossos ouvintes aqui hoje? Perfeito, ótima pergunta. O principal ponto aqui é pensar o ICT como um braço da empresa, mas ele é totalmente autônomo. Então, um dos pontos que vale destacar é que ele não tem geração de receita, né? Tudo aquilo que entra dentro do instituto ele deve ser usado em prol dele mesmo. Isso traz muita segurança jurídica, porque nós estamos falando de CNPJ diferentes. Então, eu tenho toda uma análise, toda estratégia voltada para o ICT especificamente, que é separado da empresa, né? Não se conversa em questão jurídica e estrutural. Isso dá muita segurança, né? Separa os cargos, as funções, os objetivos. Enquanto na empresa você tem um objetivo de gerar lucro, a empresa ela é feita para isso. No ICT eu tenho um propósito diferente, eu tenho aqui o objetivo de gerar inovação, então eu separo bastante a estrutura aqui dessas duas figuras, instituto e empresa. E é exatamente isso que me dá geração de valor de negócio. O Aldo comentou aqui um pouco para a gente como foi a experiência dele, e eu fiquei aqui bem pensativa de como que é bacana ouvir esse tipo de feedback, porque a gente vê na prática como que funciona. Tem os benefícios fiscais sendo aplicados, tem geração de negócio, geração de valor, muita visibilidade trazendo para a empresa através do CT, e tudo isso com garantia de segurança jurídica. Porque da parte aqui do time jurídico, nós é quem estamos preocupados em verificar se os requisitos legais estão sendo cumpridos, se os processos e procedimentos estão adequados, se os procedimentos cartorários vêm sendo cumpridos de forma adequada. Então, esse é o nosso trabalho, para que durante o dia vocês estejam surfando a onda da inovação, né? Então, esse é um ponto muito legal aqui que a gente precisa destacar. E tudo isso vai gerando valor para os negócios de vocês. Outra pergunta... Então, Thales, não sei se está respondida a sua pergunta. Acho que está excelente, Milena. E outra pergunta que sempre vem para a gente é,
como que eu blindo a minha empresa que vai ser associada desse instituto, ou eu mesmo, como CPF, vou ser associado do instituto. Se eu tiver uma negativação no meu nome, isso prejudica o instituto. Se eu tiver com a empresa, às vezes, em negativação, isso prejudica. Então, como que é essa autonomia, né, e toda essa, vamos dizer, são essas bolhas, né, que não colocam em risco nem a pessoa jurídica, nem a pessoa física associada ao instituto. São dúvidas que o nosso time sempre levanta a mão para a gente. Ótima pergunta. Justamente por serem pessoas jurídicas separadas, eu consigo dar essa segurança jurídica. Então, no Instituto, a gente tem toda a previsão estatutária mesmo, assim como também tem na empresa, de cargos, responsabilidades, o que cabe a cada um. Então, aqui, pelo jurídico, qualquer ato que vai ser feito, a gente sempre vai verificar se a pessoa que está tratando daquele ato, ela tem competência jurídica para aquilo. Até porque, da parte jurídica também, eu preciso comprovar isso, por exemplo, em questão de cartório. Então, eu preciso me segurar de que a pessoa está atuando naquele cargo, ela está conduzindo suas atividades de acordo com o que é competente. E isso faz com que eu não tenha nenhum tipo de interferência com a empresa. São CNPJs distintos, eu tenho total segurança para o ICT, para a empresa e também para as pessoas físicas. Porque elas estão lidando unicamente com aquilo que elas são competentes. Então, assim, a segurança jurídica é o ponto focal que a gente tem aqui mesmo. O Instituto ele é criado e conduzido de acordo com o estatuto, muito bem definido, com regras aplicáveis e singulares, que compete somente a esse instituto. Então, por isso eu consigo fazer essa distinção e não há nenhum tipo de conflito na atuação entre empresa e instituto. Maravilha. Vou deixar que você continue sua apresentação, porque senão eu fico te interrompendo, fazendo pergunta toda hora aqui. Imagina, sempre muito pertinente suas colocações. Aqui eu já comentei um pouco, mas só para a gente fechar, né? Um dos pontos aqui, a proteção jurídica, pode voltar um pouquinho em relação ao regimento e estatuto. Nele vão estar definidos objetivos, valores e as regras específicas que são aplicadas a esse instituto. No estatuto, né, o que a gente coloca? A missão com foco em ciência, tecnologia e inovação. Se trata aqui de uma instituição de natureza sem fins lucrativos, que tem uma estrutura de governança e responsabilidade técnica. No regimento, a gente coloca regras mais específicas, né, de deliberação, como que se dá a execução desses projetos, a criação de parceria, prestação de contas, enfim, normas de integridade que são mais específicas. Então, tudo isso traz muita segurança jurídica nesse arcabouço para o Instituto operar de forma perfeita. A Rafaela vai trazer para a gente agora mais alguns aspectos aqui de contratos, proteção de dados, que também são muito importantes. Antes de iniciarmos com a Rafa, gostaria de abrir aqui alguns minutinhos para ver se a gente tem alguma pergunta no nosso chat aproveitando sobre esse processo de constituição legal e jurídica do Instituto. Gostaria de verificar se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Pode só levantar a mãozinha para a gente, abrir o microfone e fazer a pergunta para o time da PMRA que está aqui com a gente. Vamos lá, Evandro, pode fazer. Lene, a pessoa pode ter só uma ECT ou ela tem que ter uma empresa e uma ECT? Milena, você conseguiu ouvir? Você está no mudo. Eu ouvi bem. Você conseguiu ouvir a pergunta, Milena? Não estamos te ouvindo. Tá no mudo aqui para mim. Não tá me ouvindo? Agora foi. Agora voltou, né? Você ouviu a pergunta do Evandro? Ouvi. Se precisa, para confirmar, se precisa abrir uma empresa, eu tenha também. Se a pessoa pode ter só o ICT ou se ela precisa ter uma empresa para ter o ICT? Sim.
a gente verifica que sim, que precisa ter uma estrutura empresarial e também, para que isso a gente possa constituir uma ICT. São cenários muito interessantes, Evandro, porque uma ICT, ela é uma associação, né? Para a gente ter uma associação, a gente precisa ter a união de mais de uma pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, a gente sempre vai ver melhores benefícios, né, quando a gente tem duas empresas, né, atuantes. Então, uma empresa mãe que vai abrir seu próprio instituto, mas nada impede, né, de você, junto com outro pesquisador, abrir um instituto desde que tenham duas pessoas associadas pelo menos. Correto, Milena? Exatamente.